paz do Senhor, amados irmãos. Prazer enorme estar mais uma vez com os queridos irmãos e amigos, para juntos nós podermos participar de mais este culto de ensino, esse culto de estudos, para a honra e a glória do nosso Deus. Sejam todos muito bem-vindos, todos que vão estar participando conosco desta live agora, deste culto de estudos e de ensino. Já estou vendo aí a figura de algumas pessoas queridas, pastor William, estou vendo também a figura do pastor Espiridião e mais algumas pessoas. Eu não vou poder ficar citando o nome de todos, mas eu quero agradecer imensamente a todos os irmãos por estarem juntamente conosco nesta live, viu? Você que talvez não vai poder assistir agora por algum motivo, mas depois você vai poder estar assistindo a gravação que vai ficar aí tanto no Facebook quanto no YouTube. Deus abençoe você também, viu? Muito obrigado a todos vocês. Eu quero convidar você agora para juntos nós estamos elevando uma oração a Deus, estamos falando com Deus nesse momento. Amém, queridos? Vamos orar então? Oremos, feche o teu olho, curve a sua fronte e vamos falar com Deus. Senhor Deus, Pai querido, mais uma vez, Senhor, te somos gratos, ó Pai, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, tem cuidado de nós. Meu Deus, muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um de nós. Eu te glorifico e te agradeço pela minha vida, pela vida da minha família, ó Pai, pela vida de cada irmão, cada irmã que está assistindo esta live agora, daqueles que ainda vão entrar para assistir, e também de cada irmão, cada irmã que vai poder estar assistindo a gravação por não poder assistir ao vivo agora. Senhor Deus, abençoa sobremaneira cada um, ó Pai. Abençoa os irmãos, nossos irmãos de todas as nossas igrejas. Pai querido, os nossos amigos que nos dão a honra de estarem junto conosco, os nossos irmãos em Ti, ó Pai, de outras denominações, porque nós somos todos uma só grande família, onde o Senhor é o nosso Deus. Pai querido, eu te peço agora, fica conosco, Senhor, durante os próximos minutos desta live, e nos abençoa, Deus, para entendermos o que o Senhor quer nos transmitir nesta noite, Pai querido, e que possamos ser extremamente abençoados, como sempre somos, ó Pai, pela Tua presença em nosso meio. Senhor, muito obrigado, fica conosco, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Que bom, né? Eu quero, então, agora te pedir para você acompanhar firme aí, não desanime, não desista no meio do ensino, não, porque eu tenho certeza que Deus vai falar conosco nessa noite através desse ensino, viu? Deus vai falar comigo e vai falar com você. Amém? Então vamos lá, meus irmãos, meus amados irmãos e amigos, queridos irmãos. Eu quero, como sempre, dar um título para o nosso estudo. Você já me conhece, sabe que todo estudo eu coloco um título para esse estudo. E o título que eu quero colocar no estudo de hoje é muito simples. Primeiro eu te faço uma pergunta, tá? De vez em quando você tem se sentido sozinho? Às vezes você se encontra desanimado, até mesmo algumas vezes desesperado e sem saída para os problemas e a situação que estás vivendo? Então eu quero que durante esse estudo você conheça a solução para todos esses problemas e essas dificuldades com as quais nós temos vivido. E aí vem o tema do estudo e a resposta para esta pergunta. É preciso estar junto, perto de Deus. É preciso estar perto de Deus. Amém? Então vamos lá. Esse título ele é muito sugestivo, porque
ele vem nos colocar numa condição de aprendizado que nós só podemos estar sendo abençoados quando nós estamos perto de Deus. Quando nós estamos, às vezes, nos sentindo nas piores situações, nós temos que nos aproximar mais e mais de Deus para que a solução seja colocada em nossas mãos da forma que nós possamos ser abençoados, viu? Nem sempre, meus irmãos, a vida nos mostra sua melhor cara. Às vezes a vida nos prega peças terríveis. Em alguns momentos, todos nós passamos por dificuldades, irmãos. As dificuldades não são exclusivas para A, B ou C, não. Em determinados momentos da nossa vida, todos nós passamos por dificuldades. Às vezes algumas maiores ou outras menores, porém, sempre nós temos enfrentado dificuldades, até porque o próprio Senhor Jesus nos ensinou aquela frase que todos conhecem muito bem: no mundo tereis aflições, viu? Porém, nós temos que saber que existe uma solução para essas aflições, para esses desesperos que às vezes nós nos encontramos. O problema é que nos momentos das dificuldades, da incerteza, nesses momentos às vezes nós duvidamos de quase tudo. E chegamos a duvidar até mesmo de nós mesmos, de nós próprios. Nós às vezes chegamos a duvidar da nossa capacidade, de quem somos nós. Mas a verdade, meu querido irmão, é que nesses momentos que devemos mostrar a nossa fé, primeiro, em nós mesmos. Nós devemos acreditar em nós mesmos. Se você não acreditar em você mesmo, fica difícil a tua caminhada chegar ao final. Você tem que primeiro depositar confiança em você, que você pode, se tem alguma coisa de errado acontecendo, se tem alguma coisa difícil acontecendo, você pode mudar essa situação com o apoio do Deus Todo-Poderoso. Por isso, nesses momentos, nós temos que depositar a nossa fé em nós mesmos e principalmente em Deus. É hora da dificuldade, mas é hora de confiarmos que Deus tem uma solução para essa dificuldade. Acredite, meu irmão, somente a fé e a esperança é que poderão nos manter no caminho certo. Acreditar em nós próprios, é nos dar força. Quando eu acredito em mim, quando você acredita em você, é nos dar força para nós mesmos continuarmos a caminhada a qual nós nos propomos, seja ela qual for. Agora, confiar em Deus nos dará a certeza que tudo vai acabar bem. Confiar em Deus é nos darmos a certeza que tudo vai ter uma boa solução no final. A verdade é que Ele sabe recompensar quem é bom e luta honestamente. Deus sabe quem é bom e quem é mau. Deus sabe aquele que luta a sua batalha honestamente e aquele que luta ela de forma desonesta, viu? Essa é a diferença. Eu quero dizer para você que diante disso você não precisa temer. Então não tema, não se desespere, não tenha aflições perante as tribulações, porque na hora certa, ou seja, na hora de Deus, Ele entrará com a providência divina na minha e na sua vida, nas nossas vidas. Ele vai mudar essa situação de desespero, de desânimo, de não ver a saída. Confia nele, porque ele muda essa situação. Deus, meu irmão e minha irmã, é um pai amoroso que cuida de todos os seus filhos, viu? Vejam bem, quando nós falamos em termos de mundo, nós nos incluímos como pais. Você que é pai sabe disso que eu vou falar agora. Os pais cuidam dos seus filhos com muito amor, com carinho, e isso é uma forma natural de um pai cuidar do seu filho. Mas eu quero te dizer que assim também é com Deus. Deus é da mesma forma com seus filhos. Ele cuida de mim, de você, Ele cuida de nós com amor e com o máximo carinho.
mostrando a todos os momentos na minha e na sua vida a fidelidade dele. A fidelidade de Deus. Deus é fiel. Agora, em quais condições que ele é fiel? Já nós vamos falar disso, já nós vamos tratar disso. Eu quero simplesmente provar para você a verdade que nós nos preocupamos com nossos filhos e Deus se preocupa conosco como filhos dele da mesma forma. Tanto que a palavra de Deus nos prova isso. Você quer ver? Lá em Lucas capítulo 11, do versos número 11 até o número 13, Lucas capítulo 11, versos de 11 a 13, diz assim: E qual pai de entre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? É uma pergunta. Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Qual? Pois se vós... Veja o que a palavra de Deus complementa para mim e para você. Pois se vós mesmos, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. A palavra de Deus está aqui em Lucas 11, 11 a 13, dizendo exatamente isso. A palavra de Deus coloca que eu e você, como seres humanos falhos, cheios de defeito que nós somos, se o nosso filho se aproximar de nós e pedir um pão, nós nunca vamos dar uma pedra para ele comer no lugar do pão. Ou então, se ele chegar e pedir um peixe, nós não vamos dar para ele comer uma serpente, uma cobra venenosa. Não. Ou então, se ele chegar para a gente e pedir um ovo, nós nunca vamos oferecer a ele um escorpião para que ele possa comer. Nós que somos homens, somos falhos, cheios de defeito, nós pensamos dessa forma. Aí ele complementa: vocês que são maus pensam assim, porque Deus está se referindo a nós como maus somos mesmo, porque o homem já nasce, quando nasce, já nasce com a raiz da maldade encravada no seu coração. Por isso que Deus nos dá o livre-arbítrio, para nós sabermos aplicar as coisas boas ou as coisas más no decorrer da nossa vida. E ele confirma isso dizendo: pois se vós, sendo maus, que somos, sim, a verdade é que nós sabemos controlar isso quando nós servimos a Deus. Se vós que são maus sabem dar boas coisas para os vossos filhos quando eles vos pedem, que dirá eu, Deus falando, que dirá eu, que sou o Pai Celestial de vocês, não vos darei o Espírito Santo àqueles que me pedirem? Lógico que eu darei. Então, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, eu estou dizendo aqui para você exatamente que eu fiz uma pergunta no início do estudo. Você tem se sentido sozinho, meu caro? Você tem se sentido desanimado? Tem se sentido desesperado, aflito, sem saída? Aí eu te dei a resposta para essa pergunta. É preciso nós estarmos perto de Deus para que todos esses sentimentos possam se dissipar da nossa vida. E nós estamos confirmando isso, que a palavra de Deus está nos ensinando. Viu? Olha bem o grande problema que existe. Sabe qual é? Sabe onde mora o grande problema? Eu te respondo essa pergunta que eu estou fazendo. Esse grande problema na vida dos homens, que somos nós, ele existe na desobediência que acaba por afastar o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. A desobediência que nós praticamos a palavra de Deus, aos ensinamentos de Deus, aos desejos de Deus para a nossa vida, nós somos rebeldes. Via de regra, o homem é rebelde e é desobediente. E essa desobediência acaba afastando o Espírito Santo de Deus das nossas vidas. E aí eu volto a dizer, meu irmão e minha irmã, precisamos estar perto de Deus, cada vez mais estamos juntos de Deus, para que nós possamos ver a solução que Ele tem reservada para mim e para você. Algumas pessoas, meus queridos, acham que basta
orar de vez em quando, viu? Ah, mas é o seguinte aí, ó, pastor, você está falando isso daí, ó, você está errado. Eu de vez em quando eu oro. Bom, ele não vai admitir que de vez em quando, mas ele vai dizer, eu oro. Às vezes nem de vez em quando. Como é que está a tua vida de oração, meu irmão, minha irmã? Como é que está a tua intimidade, a tua comunhão com Deus? Tem buscado o Senhor em todos os momentos da tua vida? Ou só na hora, que desculpe o termo, é só para ilustrar, só na hora que a porca torce o rabo, aí você, oh Deus, aí vai lá buscar Deus em oração. Como é que está a tua vida de intimidade com Deus? Esse é o problema, que muitas pessoas acham que orar de vez em quando está bom demais. Acham que estar na igreja de vez em quando está bom demais. Às vezes até ocupa algum cargo na igreja, alguma função dentro da igreja, e acha que isso é o suficiente para Deus, para aproximá-lo de Deus. Está enganado, meu irmão. As pessoas acham que por fazer alguma coisinha para Deus, acham que essas coisas colocam eles próximos de Deus. Não que não estejam, meus irmãos, tentando fazer alguma coisa para Deus, porque alguns até tentam. De vez em quando vão à igreja, de vez em quando fazem alguma coisa, mas na maioria das vezes, quando são convocados na igreja para estarem abençoando a obra de Deus, para estarem buscando, para estarem se integrando, para estar ajudando, para estar pregando, para estar falando, não dá não, não é comigo não. Não tem chamada aí não, viu, pastor? Isso daí é para você que é pastor presidente, que se vire aí. Não, eu indo um domingo de vez em quando na igreja, tá bom demais. Quando o negócio fica meio feio, eu vou lá, dou uma orada. Tá bom demais, isso daí me aproxima de Deus. Meus irmãos, eu quero dizer que isso não basta. Isso não basta para que você esteja realmente próximo de Deus. Com Deus as coisas não são dessa forma não, meu querido. Com Deus é 880, ou é ou não tem meio termo, 40 não serve para Deus, viu? Ou você é 0 ou você é 80, porque você tem que ser verdadeiramente servo de Deus. Pastor, mas esse ensino de hoje está pegando no meu pé, mas está pegando no teu pé porque está te alertando. Isso é bom, esse ensino é para mim, é para você, é para todos nós. É para nos ensinar a nós nos aproximarmos mais de Deus, para pararmos de sofrer. Meu Deus. Olha bem o que eu vou dizer. Fazer alguma coisinha e às vezes vai lá na igreja, canta lá num grupo e depois já sai correndo porque já se apresentou, prefere ficar lá fora batendo papo. Eu conheci muito disso quando eu estava numa igreja grande, com milhares de membros, grupos de louvor, pessoas que participavam e faziam tudo, participavam bonito, acabava a parte deles, vão lá para fora bater papo, fazer fofoca e não queria saber de estar ouvindo a palavra verdadeira para se aproximar cada vez mais de Deus. Achava que aquilo era suficiente, mas não é. Com Deus as coisas não são dessa forma. A palavra de Deus diz assim, ó, preste atenção que ela diz assim lá em Mateus capítulo 15 verso 8. Depois você lê na sua casa, lê aí na sua Bíblia. Está escrito assim, este povo, escuta bem o que eu vou ler para você agora. É a palavra de Deus, está escrito assim, este povo se aproxima de mim, olha o que Deus está falando, com a sua boca e me honra com os seus lábios. Eu não falei, pastor, que eu de vez em quando oro, de vez em quando eu canto, lá uma vez por mês eu vou na igreja, eu faço essas coisas aí. E aí Deus está falando para você, ó, você faz parte desse povo que se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios. Mas olha o que ele complementa, mas o seu coração está longe de mim. Então não adianta nada você fazer o que a palavra está dizendo, não adianta nada você se aproximar de Deus com a sua boca e honrar eles com seus lábios, se o seu coração, o teu coração estiver longe de Deus.
Se o teu coração está longe de Deus, você está afastado de Deus. E Deus, para operar na sua vida, você tem que estar próximo. Você tem que estar com Ele entranhado na sua vida, para que Ele possa agir e te dar a solução para tantos problemas e dificuldades pelos quais você está passando. É forte. Muitas vezes, meu irmão, escute o que eu vou te dizer agora, muitas vezes nosso coração está exclusivamente nas coisas materiais. Ah, pastor, mas eu queria ter um carro novo, eu quero ter uma mansão, eu quero ter um emprego bom, eu quero, sabe, ganhar mais, então eu preciso me dedicar mais para essas coisas aí, porque senão eu não vou progredir. Para, meu irmão, vamos parar de brincadeira, hã? Olha aqui o que eu vou te dizer. Muitas vezes os nossos corações estão nas coisas materiais. E aí, Deus permite certas situações para que eu e você tenhamos despertamento espiritual. Mas, pastor, você está dizendo então que eu estou passando por esse aperto aqui, esse sufoco, essa coisa sem saída, porque Deus permitiu? Sim, estou te afirmando isso com base na palavra de Deus. Deus permite às vezes que você entre numa nuvem escura para que você tenha um despertamento espiritual. Deus quer as pessoas na sua casa, na casa de Deus. Deus quer pessoas ali não simplesmente por estar, para passar tempo, para ser um número. Eu já falei isso aqui em outros estudos. Deus não quer você na casa dele como um número, um mero número, passando tempo para ir ali cumprir um ritual. Não! Deus quer que você se coloque à disposição dele, perto dele, e diga para ele: Senhor, eis-me aqui, usa-me, eu quero ser usado por ti, Pai. E não ir lá para ser um número, e pior, muitas vezes nem lá aparece. E não ir lá esporadicamente, uma vez por mês. Hoje eu estou animadinho, acho que eu vou na igreja. Mas hoje eu não vou não, estou cansado. Eu vou assistir o Silvio Santos, vou assistir a novela, vou assistir um monte de coisa. Mas na igreja eu não vou não, porque não estou com ânimo para estar na igreja. Pois é, você não está com ânimo para estar na presença de Deus. Quem sabe Deus também não esteja com ânimo para ouvir a tua oração furada, né? Oração na qual você não demonstra que o teu coração está na presença dele, hein? Viu? O problema, meu irmão, é que muitos já não têm temor do Senhor, já não obedecem à palavra de Deus e estão em busca praticamente somente de satisfação pessoal e material. Esse que é o problema. E aí Deus permite sim que nuvens negras se aproximem de nós. Por quê? Para que eu e você, para que nós nos coloquemos dentro do centro da vontade de Deus, viu? E se nós nos colocarmos no centro da vontade de Deus, escuta o que eu estou te falando, a hora que eu e você, que nós nos colocamos no centro da vontade de Deus, Ele transforma as nuvens negras em um céu de brigadeiro. Ele tira aquelas nuvens pesadas e deixa transparecer o céu azul e lindo sobre as nossas cabeças, para quem está realmente perto de Deus, viu? Quem está realmente perto de Deus, nesse caso ele faz esses entenderem que depois de uma enorme tempestade, com ventos fortes e ventos destrutivos, você poderá ver a luz do sol brilhar novamente. E só assim poderá vislumbrar o lindo arco-íris que se forma depois de uma tempestade, quando o céu brilha novamente. Isso significa que Deus não esqueceu de você.
Deus continua atendendo você, se preocupando com você, sendo fiel a você, mas se você não der a recíproca, igual e verdadeira, não tem como ele dissipar essa nuvem negra e transformar num céu de brigadeiro na tua vida. Você vai continuar permanecendo debaixo da nuvem negra, você vai continuar permanecendo sem ver a saída, você vai continuar olhando para cima e não vendo a luz do sol, porque a tua desobediência afasta o Espírito Santo de Deus da sua vida. Viu? É necessário, meus irmãos, escute o que eu vou te dizer agora. Sabe o que é necessário? É necessário que nós tenhamos que entender que é no meio do deserto que a nossa fé é provada. Quantas vezes já falei isso para vocês na igreja, em mensagens, nos estudos aqui, eu vou repetir mais uma vez. É no meio do deserto que a nossa fé é provada. Viu? Deus vai continuar cuidando de nós, nos dando o melhor, porque se nós nos aproximarmos dele, ele vai realmente dissipar as nuvens negras, mas nós também temos que desenvolver a nossa fidelidade para devolvermos a ele. Você quer a fidelidade de Deus, mas você não quer ser fiel a Deus. Você quer que Deus abra as portas, que derrame bênçãos tais, como ele diz na palavra dele, mas você não quer ser obediente à palavra dele. Você acha que aquela oração de vez em quando, de qualquer jeito, ir na igreja quando dá lá uma boa vontade, que é muito difícil, tá bom demais. Isso te aproxima de Deus? Não aproxima não, irmãos. A fidelidade que nós temos que ter para com Deus é a mesma que ele tem para conosco. O tempo todo cuidando, abençoando, olhando, mas a gente só quer receber. Dá para Deus. É tudo muito regulado, não é verdade? Quer ser abençoado? Seja fiel a Deus. Quer ter bênção de Deus? Mostre para Ele que você merece. O Senhor Deus quer que aqueles que o busquem tenham um coração puro, sincero, disposto a se colocar no centro da vontade dele. Você quer ser servo? Você quer ser abençoado? Você quer vencer as dificuldades, as lamúrias, os problemas, as nuvens negras, mas você se recusa a ser o centro da vontade de Deus. E é isso que ele determinou para mim e para você, que eu e você devemos estar no centro da vontade dele. Ou seja, o que é estar no centro da vontade dele? É obedecê-lo, é atendê-lo, é fazer as coisas com amor, não é reclamar de tudo, não é só apontar defeito, não é só procurar confusão, não é só reclamação, não é só murmuração, não, isso não te aproxima de Deus, isso te afasta do Espírito Santo de Deus. Mas você é assim e acha que tá bom demais, aí a hora que, né? Aí, Senhor, e aí? Sabe o que a palavra de Deus lá em João diz, lá em João, capítulo 4, versos 23 e 24, ela diz assim, ó, escute aí, mas a hora vem, e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. João 4, 23, 24. Deus está procurando verdadeiros adoradores. Quando falo em verdadeiros adoradores, não é só para os levitas que cantam na igreja, não. É para todos. Que o adorem em espírito e em verdade. Deus não quer que pessoas o adorem em mentira, em confusão, em vaidade própria. Eu estou adorando a Deus. Às vezes vai na igreja até simula a adoração para agradar o povo da igreja, para buscar aplausos para Jesus. Deus quer você como um verdadeiro adorador, que o adore em espírito, não em carne,
não é em satisfação pessoal, material, buscando as coisas só da matéria, da carne. Não, Ele quer que a tua relação com Ele seja em espírito e em verdade. Você tem que ser verdadeiro com Deus, meu irmão. Ele quer que o adoremos em verdade, na sinceridade do nosso coração. Ele não quer que o amemos em palavras. Eu sou isso, eu sou aquilo, porque eu faço, porque eu prego, porque... Palavras jogadas ao vento, que o vento leva. E não voltam mais. O vento leva e não voltam mais. Viu? A verdade, querida, é que estar na igreja, estar na presença de Deus, viu? Indo lá, porém com o coração distante de Deus. Como com o coração distante de Deus, pastor? Não valorizando o que Deus tem feito com você, fazendo coisas erradas na sua vida, achando que isso não tem nada demais, que tudo que você faz, que sabe que não é da vontade de Deus, não, mas não é errado, não, que isso, eu não roubo, eu não mato, eu não sou bandido, é suficiente, não, a tua intimidade com Deus tem que ser constante e próxima, real. É isso que Ele quer para te abençoar. Você ainda está sofrendo, você ainda está passando pela dificuldade, ainda está tendo tanta visão errada das coisas. Como é que você pode ter a bênção de Deus? A distância de Deus, meu irmão, quando nós estamos distante de Deus, a distância de Deus inibe a sua ação em nosso favor. É mais ou menos como um filho que... Presta atenção no que eu vou ilustrar aqui para você agora. É mais ou menos como um filho que mora com o pai, com a mãe, com a família. Mas daí ele sai da casa dos seus pais e vai viver em outro lugar distante. Vai para longe, não quer ficar perto daqueles que o amam. Tá? Então ele prefere, acha, agora é momento de eu me virar por minhas próprias forças. Então eu vou alongar. Sai de perto do pai e vai morar em outro lugar distante. Por exemplo, uma outra cidade, um outro estado, ou até mesmo um outro país, como acontece com muito. E lá agora, distante dos seus pais, algum problema acontece com ele. E por conta disso, ele começa a ter sofrimento, se sentindo abandonado, sozinho, e às vezes acaba não sabendo que rumo tomar. Porque fica perdido diante dos problemas que surgiram lá onde ele está agora. Então, meus irmãos, é óbvio que se ele estivesse na casa dos seus pais, tudo seria mais fácil. Ele teria o apoio do pai, ele teria a ajuda dos pais para solucionar o problema que ele está enfrentando. Isto se ele tivesse um bom relacionamento com os pais. Porque tem filhos, escuta o que eu vou dizer, tem filhos que vivem na casa do pai. Vivem na casa do pai, mas não são amigos do pai, não têm intimidade com o pai, ignoram o que o pai fala, tudo que o pai fala ele questiona, ele vai contra, ele não aceita, mas vive na casa do pai, viu? Mesmo que de passagem está ali sempre, mas não tem um bom relacionamento com o pai, mas se tiver um bom relacionamento com o pai, qualquer problema que ele enfrenta, o pai vai estar ali para abençoá-lo, para ajudá-lo. A opção, no caso dessa pessoa que eu estou dizendo, que foi morar longe, talvez até mesmo no outro país, a opção de estar longe dos seus pais torna tudo muito mais difícil. A distância que eles estão interrompeu o contato que eles tinham. O filho pode até ligar para o pai, mandar um e-mail, mandar um WhatsApp reclamando, pode até comunicar a eles o problema que ele está passando naquele momento difícil. Ele pode fazer isso, mas o que os pais podem fazer? No máximo ouvir, viu? Porque o distanciamento que o filho escolheu ter com eles impede que eles ajam em favor do filho, porque não tem como. Como é que o filho lá na Alemanha, nos Estados Unidos, sei aonde, e o pai aqui, só vai poder ouvir, não tem como interferir. A verdade, meus queridos, é que quando nós nos distanciamos de Deus, que é o nosso Pai,
E aí, quando as dificuldades e os desesperos aparecem em nossas vidas, nós acabamos sentindo que o Senhor não está conosco. Mas não está mesmo. Sabe por quê? Porque nós tomamos a opção de nos distanciarmos dele. Assim como essa história do filho e dos pais que eu acabei de contar. Se o filho estivesse do lado do pai, a situação seria resolvida com a ajuda do pai. E nós, que somos filhos de Deus, se estivermos do lado dele, perto, próximos de Deus, qualquer situação ele vai intervir. Ele vai nos abençoar, mas se nós nos distanciamos, se nós nos afastamos por nossa própria opção, por nossa própria vontade, viu? O que vai acabar acontecendo? Tudo que está acontecendo vai se tornar um pesadelo em nossa vida. Porque nós mesmos escolhemos isso. Querem ver um exemplo? Por exemplo, quando nós recebemos a notícia de um ente querido, a perda de um ente querido, ou a notícia de uma doença ruim com alguém, ou quando nós perdemos os nossos bens que trabalhamos tanto para consegui-lo, tudo se torna difícil e sombrio. É um momento de sofrimento. Porém, como nós estamos distantes de Deus, nós só podemos gritar. Mas quando nós estabelecemos o limite da distância, ou seja, nos afastamos de Deus, às vezes nós gritamos e o nosso grito não será ouvido por Ele. Às vezes nós podemos gritar assim: onde é que está Deus que não está vendo isso? Que Deus é esse? Que Deus é esse que não me ouve? Será que Ele não se importa comigo? Quem que fez a opção em se afastar dele? Ele nunca fez opção de se afastar de você, porque Ele te ama, Ele se importa com você, Ele quer fazer a diferença na tua vida, mas nós, como filhos rebeldes, tomamos a decisão de estar afastados dele por qualquer motivo, por nos acharmos os bambambam em qualquer situação, por acharmos que orar de vez em quando resolve, ir na igreja mesmo que meio na marra lá de vez em quando resolve. Tudo é motivo para reclamarmos, para acharmos defeito, para apontarmos o dedo. Isso tudo fez aquela distância entre nós e Deus aumentar. E agora, como é que Ele pode interagir na nossa vida para resolver o problema na hora da dificuldade se nós colocamos Ele lá distante? Não queremos participação dEle. Muitas vezes, meus amados irmãos, até pessoas ungidas, escute o que eu vou te falar aí agora, hein, Clente? Escute aí. Muitas vezes até mesmo pessoas ungidas e escolhidas de Deus, quando cometem atos que distanciam de Deus, as suas vidas de Deus, acabam passando por momentos difíceis, olha aí, em que não conseguem enxergar nenhuma saída. Pessoas que são muitas vezes ungidas do Senhor, escolhidas do Senhor, tomam decisões erradas que acabam afastando o Espírito Santo de Deus da sua vida. Essas pessoas acabam passando esporadicamente ou de vez em sempre, sei lá, por momentos difíceis, e nesses momentos elas não conseguem enxergar nenhuma saída. A Bíblia ensina isso para nós, você duvida? Lembra do caso de Davi? Conhece a história de Davi. Quem era Davi? Homem segundo o coração de Deus. De vez em quando o próprio Davi cometia seus erros, suas barbaridades. E quando ele cometia seus erros e suas barbaridades, ele ficava afastado de Deus. Esses erros acabavam afastando ele de Deus. Viu? E, olha aqui, o que diz o Salmo capítulo 13 no verso 1? Salmo de Davi, meu irmão. Davi falando com Deus através do Salmo que ele escreveu. Salmo de Davi, capítulo 13, verso 1. Salmo de número 13, verso 1 diz assim: até quando... Escuta aí o que Davi diz. O desabafo no coração dele, quando ele buscava e não encontrava, porque ele se afastava de Deus. Aí ele perguntava assim para Deus: até quando, ó Senhor, te esquecerás de mim?
Para sempre, Deus. Até quando esconderá de mim o teu rosto? Essa era a pergunta que Davi fazia a Deus. E eu e você, quando nós nos afastamos de Deus, a gente é obrigado a fazer esse tipo de pergunta. Porque aí, você estando afastado de Deus, você criou um abismo entre você e Deus. E aí, aqui do lado de cada abismo, você começa a passar por problemas, situações, angústias terríveis na sua vida. E aí você clama, será que ele se esqueceu de mim? Cadê Deus? E não tem resposta. Aí você pergunta como Davi perguntou, até quando, ó Deus? Até quando, sabe o que, meu irmão? Se eu e você perguntarmos isso, até quando houver arrependimento. Simplesmente, meus irmãos, nós temos que voltar a enxergar o que muitas coisas nós já não conseguimos ver por causa da venda que nós mesmos colocamos nos nossos olhos espirituais. E essas vendas que nós colocamos nos nossos olhos espirituais acabam nos afastando da presença de Deus, acabam nos distanciando do caminho de Deus, acaba nos afastando do que Ele realmente quer de nós, que é simplesmente, sabe o que Ele quer de nós? A nossa fidelidade, para que Ele possa manter a fidelidade dEle para conosco. Essa é a realidade. Simplesmente isso, viu? Meus irmãos, a verdade é que quando nós passamos por dificuldades, viu? Dificuldades terríveis, como a dor, a incerteza, o desânimo, o desespero, a angústia, tudo isso causado pelo afastamento de Deus das nossas vidas. Isso tudo é causado, essas incertezas, esse desânimo, essa falta de rumo é causado porque nós nos afastamos da presença de Deus. E isso nos impede de sentirmos a presença dele em nossa vida, solucionando esses problemas para nós. Então, quando nós nos encontramos assim, com medo, sem saber o que fazer, qual é a saída, que rumo tomar, quando nós nos encontramos assim, em horas tenebrosas, o que nós devemos fazer então? Eis aí uma grande pergunta, o que você acha? Eu respondo para mim e para você, nesse momento é muito simples, nós devemos voltar ao primeiro amor. O que significa isso? Voltar a ter intimidade com Deus e andar segundo os desígnios de Deus para as nossas vidas. E verdadeiramente voltarmos a crer que desta forma nós provocaremos de novo a fidelidade de Deus novamente em nosso favor, porque isso é uma realidade. Ele pode colocar a sua fidelidade ao nosso favor quando nós nos aproximamos dele, porque foi ele mesmo que nos prometeu que faria isso, viu? Quer ver o que diz lá em Hebreus capítulo 13, verso 5? A promessa dele está nessa palavra aí, ó. Nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Viu? Isto tem uma condição, desde que eu e você continuemos fiéis a ele. Desde que eu e você sejamos fiéis a ele. Aí ele vai garantir para nós, é uma promessa que ele vai cumprir na nossa vida. Nunca os deixarei, porque vocês são fiéis a mim, diz o Senhor. Jamais te abandonarei, meu filho, porque você é fiel a mim e está perto de mim. Outra palavra que ele garante isso é a promessa dele, quer ver? Isaías 43, verso 2, diz assim: quando passares pelas águas, eu serei contigo. É Deus falando para mim e para você. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama
arderá em ti. Então, meus irmãos, quer sufoco maior do que esse? Deus está falando mesmo que você afunde nas águas do rio, quando você estiver com a água na boca, no nariz, já para cima da cabeça, achando que está sucumbindo, ergue a tua mão e clama a mim, que eu te tomarei pela mão, te tirarei desse sufoco e te colocarei sobre a terra firme, diz o Senhor, porque você está perto de mim, porque eu posso sentir a tua fidelidade, então eu jamais te abandonarei. Se tiver que passar até mesmo pela chama, como Sadraque, Mesaque e Abednego passaram na fornalha, tu não te queimarás, e nem as chamas arderá em ti. Dá para crer nisso? Então por que tomas a iniciativa de se afastar de Deus? De achar que você é bambambam da tua vida, que você é que comanda a tua vida, que Deus, de vez em quando, você indo lá na igreja, de vez em quando fazendo uma oraçãozinha e vivendo uma vida bem desregrada na presença de Deus, é suficiente. Não é! Deus quer mais. Deus quer você próximo. Deus quer sentir você para te abraçar, para te segurar e dizer para você: não temas. Mas você tomou a opção de ficar longe. Para tudo isso que eu falei da palavra de Deus, que é promessa dele, para tudo isso acontecer, nós devemos simplesmente caminhar os caminhos que Deus escolheu para nós, sem nos desviarmos nem para a direita, nem para a esquerda, com pensamentos do tipo assim, ó, não dá nada não, eu não preciso estar na casa dele para sentir a sua presença, eu não preciso me envolver com a sua obra, fazer as coisas na igreja, buscar, não preciso fazer nada disso não, porque ele é misericordioso. Tem crente que age desse jeito. Deus é de fato misericordioso, meu irmão. Ele é de fato misericordioso, mas também ele é justiça. E nós temos que entender que em certos momentos da nossa vida, quando nós agimos assim, desta forma errada, com total independência dele, aí sim ele permite nós passarmos por um vale da sombra da morte. Pastor, é isso? Ele permite sim que nós passemos às vezes pelo vale da sombra da morte, meus irmãos. Viu? Para quê? Para que haja despertamento da nossa fidelidade para com ele. Às vezes é necessário nós termos uma noite extremamente escura para sermos impactados com o brilhante amanhecer do verdadeiro amor de Cristo para conosco. A gente só vai ver a luz do sol brilhar novamente na manhã depois de uma noite escura. Mas mesmo na noite escura, Deus pode iluminar o teu caminho. Mas você não deixa, você se afasta, você se acha, você é o bambambam, tudo é motivo para não ir mais na igreja. Aconteceu uma coisa lá que eu não gostei, não vou mais, eu não vou ir. Não, se não for eu que não faça tal coisa, eu não vou mais para a igreja. Você está valorizando eu, rapaz. Você está valorizando eu, mulher. Deus está falando com você nessa noite. Muda enquanto é tempo para que Ele possa continuar sendo fiel na tua vida. Meu irmão, minha irmã, se tu queres que a ação de Deus se manifeste de fato na tua vida, não coloque limites entre você e Ele. Esteja sempre o mais próximo possível que você puder dele, todos os dias, todas as horas em sua vida. Não só por alguns momentos e depois achar que já pode se afastar, sem entender que com isso você limita o agir de Deus em seu favor. Às vezes você vai na igreja, às vezes você ora em casa, às vezes você fala de Deus e depois você já abandona tudo por causa de qualquer motivo. Nada é motivo para se afastar da presença de Deus e de fazer a obra dele com a qualidade que ela merece. Viu? Não pode fazer as coisas para Deus só por alguns momentos e depois já se afastar achando que está bom demais. Você limita o agir de Deus na sua vida. O que Ele poderia te dar, você limita a muito pouco.
Desperte a fidelidade de Deus através da tua fidelidade a Ele. Quer a fidelidade dele? Primeiro demonstre a tua fidelidade para Ele. Deus, de fato, meu irmão e minha irmã, Ele quer você do lado dele, para que ele possa demonstrar o seu verdadeiro amor por você, meu irmão. Ele quer te ajudar nos momentos de dificuldades, de incerteza, momentos de medo, momentos de dor, etc. Ele quer que você esteja do lado dele, para que ele possa estender as suas mãos para você e te dizer: não temas, porque eu sou contigo. Agora, se você bota uma barreira no meio, se você levanta uma cerca no meio, um muro no meio, ele não pode te alcançar. Deus não age por força e por violência, mas somente pelo amor. Você não permite, não tem como ele agir na sua vida. Viu? O que eu quero que você faça é que você não imponha mais um limite, uma distância entre você e Deus. Porque se você colocar uma distância entre você e Deus, você criou um limite que impede a ação dele na tua vida, em seu favor. Irmão e irmã, não limite Deus. Não crie limite para que Deus não possa agir em teu favor. E não se esqueça. Vou terminar agora te dizendo, não se esqueça. Ele quer ter você perto dele, para que assim ele possa realizar o milagre que você precisa na sua vida. Deus tem milagre para você, Deus tem bênção para você, Deus tem o melhor para você, mas você para de criar limite se afastando de Deus, porque o teu afastamento cria o limite para que a ação dele possa se cumprir, e depois você fica chorando as pitangas, berrando, falando com Deus, e me abandonou, e não faz mais nada. Lógico, você que tomou a decisão, por qualquer motivo você opta distanciamento de Deus. É muito sério isso, meu irmão. Quer receber a fidelidade e o milagre de Deus na sua vida? Basta que você esteja honrando Ele com seu coração próximo do Senhor, adorando Ele em espírito e em verdade, porque aí sim Ele fará a parte dele, se nós fizermos primeiro a nossa parte. Sabe por quê? Porque Ele sim é fiel. Meus irmãos, eu quero te dizer, estejamos sempre em obediência ao Senhor, que nós possamos estar sempre obedecendo as determinações de Deus para a nossa vida. Acredite, espere, assim como não sentimos e nem mesmo vemos o sol ou a lua todos os dias, porque tem dia que chove, tem dia que fica escuro por causa das nuvens pretas, muitas vezes nós não vemos o sol e a lua. Isso não impede que Deus esteja sempre sobre o sol, sobre a nuvem esquerda, a nuvem escura, sobre a dificuldade, brilhando novamente com o sol e com a lua em nossas vidas, viu? E se nós estivermos verdadeiramente próximos dele, ele vai agir em nossas vidas e nos colocará, como eu já disse, pegará pelas nossas mãos, nos tirará do charque de lodo e nos colocará sobre a terra firme, para que desta forma nós possamos continuar a caminhar de braços dados com Ele e sentindo a unção do Espírito Santo dele na nossa vida. Querido, volte a caminhar verdadeiramente com Deus. Pare de andar sozinho, pare de andar perdido pelos caminhos, buscando o que não tem interesse, o que te afasta de Deus. Volte a caminhar com Ele, meu irmão, porque se você fizer isso, as nuvens negras desaparecerão de vez na sua vida. Amém, meu querido? Lembre-se, mantenha-se perto de Deus e venha o que vier. Você será simplesmente um vencedor. Amém? Muito bem, meu irmão, minha irmã. Eu quero mais uma vez te agradecer por esses momentos que nós passamos juntos, por esses minutos que pudemos estar trazendo esse estudo
que fala tão profundamente na minha vida e na tua vida. Que possamos colocar em prática tudo que nós aprendemos nesses momentos de estudo, porque é Deus nos ensinando a mim e a você, que às vezes tomamos decisões totalmente erradas, que nos colocam distante de Deus e impedimos dessa forma a unção dele na nossa vida. Ele quer nos abençoar. Muito obrigado a cada um de vocês. Eu quero agradecer a Deus mais uma vez em oração. Fecha o teu olho mais uma vez, curva a tua cabeça e vamos agradecer a Deus. Pai querido, eu te agradeço, Senhor, por esses momentos que passamos juntos, Senhor, estudando a tua santa palavra. Meu Deus, que cada um de nós possamos, ó Pai, tirar um proveito deste ensinamento. Porque cada um de nós, de vez em quando, tomamos decisões erradas, achamos que sabemos demais, achamos que não dá nada não, e, Senhor, isso faz com que nós nos afastemos do Senhor. E eu quero te pedir agora, Deus, ó Senhor, apaga toda a raiz de amargura no coração dos teus filhos que assistiram esta live ou que vão assistir. Meu Deus, que cada um possa entender que tenha acontecido, seja lá o que for, isso não é motivo para eles saírem do seu caminho, ó Pai, para pararem de estar na tua casa, porque ali é o tabernáculo onde o Senhor determina que devemos te honrar. Muitos não vão para a igreja achando, não, eu oro em casa, tá bom, não tá. Ô Senhor, abençoa, abre os corações, abre as mentes para que possam entender o teu ensinamento e estarem na tua presença cada vez mais, para assim receberem as bênçãos que o Senhor tem reservado a cada um de nós. Senhor, muito obrigado. Fica conosco, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Amanhã é quinta-feira. Amanhã nós temos o nosso culto online, através da live, que começa às 8 horas da noite e vai ser realizada pelos pastores lá da cidade de Arapongas, para todas as nossas igrejas, para os irmãos de Maringá e os irmãos de Arapongas assistirem. Eu convido você, convoco você para estar junto conosco, assistindo o trabalho que vai ser realizado lá no culto de quinta-feira, a partir das 8 horas da noite, às 20 horas. Amém? Vocês vão assistir pelo Facebook do pastor William, tá bom? Todos já têm aí. Qualquer coisa, coloque lá na busca do Face, William Costa. Ele vai mostrar para vocês o Face do William, tá bom? Ok, meus queridos, eu agradeço imensamente por cada um de vocês e suplico a Deus que abençoe as nossas famílias, nossas vidas, continue nos dando livramento nesse momento de pandemia, de dificuldade, porque só o Senhor é Deus na nossa vida. Amém, querido? Muito obrigado, fique com Deus e até na hora do culto de amanhã, em nome de Jesus. Amém?